Por que a comunicação tem que estar relacionada com a confiança? Vamos ver um exemplo. O exemplo é na área de saúde, ok? No caso, acontece um erro grave. Existem duas opções. Eu posso, primeiro, procurar o culpado ou analisar a causa. Geralmente, o ser humano que não tem o papel de líder, vamos deixar bem claro aqui, ele tende a procurar o culpado. Para quê? Para gerar punição. E o que acontece, Nesse caso, eu perco a oportunidade de aprender. Nessa situação, com o medo da punição, eu posso esconder essa situação. E essa situação pode chegar numa complexidade tal, numa pressão e pode cair na mídia ou pior, gerar a morte. Nós estamos falando de saúde, de remédio, de procedimentos médicos. Então, o líder, se cair na mídia, você sabe que é escândalo e vai ter o prejuízo na hora dos negócios, tá? Então, o que o líder faz? Ele vai procurar na área, fazer uma análise sistêmica das causas. Por que aconteceu? O que foi? Descobrir as causas e a deficiência. E aí sim eu posso tomar medidas corretivas. Tá? Então, mas o culpado, se tiver algum culpado, costuma-se dizer que não existe culpado, As pessoas não erram, existem processos errados que não estavam claros de alguma forma. Então, o que acontece com a pessoa que errou? Ela não confia, ela tem medo e ela esconde o que aconteceu e você perde mais uma vez a oportunidade de aprendizado. Então, a comunicação, a confiança é a base de realmente processos seguros. Nós estamos falando de qualidade, estamos falando também da confiança de se estar amparado no trabalho, no local de trabalho. Então, hoje uma discussão atual é o quanto as empresas estão preparadas para aceitar o erro do colaborador, o erro do funcionário. É uma discussão atual. Porque é fácil você pedir para ser inovador e criativo, só que você não pode errar, Então, o medo do erro faz com que a pessoa fique tolhida nas suas funções, na sua tarefa. Mas se eu tenho confiança no meu líder, eu posso compartilhar o meu medo, compartilhar a minha insegurança e assim dar um resultado positivo. Então, acho que está claro do porquê que a confiança está baseada, A comunicação tem que estar baseada na confiança, Então, uma das questões, quando a gente falou dos 3 níveis, estratégico, tático, operacional, que às vezes o operacional está cumprindo, ordens de um plano que ele não entende do porquê de tudo, E isso também em outras áreas, o tático e o estratégico tem dificuldade também de perguntar para as outras áreas se aquilo está claro, se ele está cumprindo a sua tarefa com o objetivo de atingir o objetivo organizacional. E uma das causas que o pensamento complexo vem nos trazer a pensar, que são as contribuições externas que a gente chama. Porque na ótica da nossa cultura, a atitude de aceitar conselhos, ou melhor, pedir ajuda é sinal de fraqueza. Então a pessoa está na dúvida, mas tem medo, ou ela tem medo de falar assim, bom, se eu falar que eu não sei, vão achar que eu sou incompetente. E isso em todos os níveis. Geralmente existe uma dificuldade dos níveis superiores, perguntar para a área operacional o que ela acha, pedir realmente conselho. Você está fazendo essa tarefa, o que você pode ser melhorada, ela pode ser feita de outra forma? Na nossa cultura, nós temos essa dificuldade de pedir conselhos. Voltamos lá na questão da confiança, Aprendemos que o mundo requer homens fortes, mulheres decididas, muita razão, pouca e nenhuma emoção. Lembra, nós somos sistemas complexos, o ser humano trabalha com emoção, Porque ele é permeado de emoção, então eu não cabe dentro de uma organização,
onde a autocrática, geralmente, você não cabe essa questão da emoção do medo, por exemplo. Né? Ou a emoção da dúvida. Eu quero te pedir, mas eu tenho medo de falar assim, amor, se eu falar que eu não sei, e isso com o chefia, então, gente, quando às vezes tem uma reunião de decisão, eu falo, pergunta para o funcionário de ponta. Imagina que eu vou perguntar para o peão, por exemplo, a pergunta é ele que faz. Por que você não pode perguntar para ele? Então, assim, eu já tive algum sucesso com liderança porque eu adoro conversar com todo mundo. E você acaba vendo o mesmo projeto com olhares totalmente diferentes. Às vezes você gasta um investimento, um alto investimento em termos financeiros para adaptar um maquinário e o funcionário vem e fala assim, se você tivesse feito uma borrachinha aqui, tinha resolvido o problema. Mas como é que eu vou perguntar para ele o que você acha? O que vão pensar de mim? Que eu não sou um bom chefe, que eu não sou um bom líder. Então, isso é uma questão cultural. Os americanos não têm dificuldade em relação a isso, tá? Os americanos, tanto é que existe um tipo de liderança, que eles falam liderança ombro a ombro, é que qualquer pessoa pode perguntar ou orientar, mesmo que seja de um outro nível hierárquico. Então, um funcionário que faz aquela função todos os dias e por questões emergenciais vem um diretor, um gerente ajudar, e ele está na sua posição de orientar um diretor ou um gerente. Então, ele está apoiado dentro da política da empresa, que chama-se liderança ombro a ombro. Eu estou na posição hierarquicamente inferior, mas eu domino essa tarefa e eu posso te orientar melhor. Tá? Não é muito mais interessante, muito mais inteligente? Né? Então, quando não tenha medo de perguntar para o seu funcionário, sabe, qual seria uma outra maneira de ter uma solução para algum tipo de problema. Né? Então, o primeiro passo para o sucesso consiste em identificar seus próprios pontos fortes de liderança. Por isso, lembra lá no primeiro slide que eu falei de reflexão? Nessa aula é para você refletir o seu papel de líder, para refletir o que você quer melhorar. E quando você fala de treinamento, de coaching, hoje também, atualmente, lembra que a gente fala assim, eu vou desenvolver meus pontos onde eu sou mais fraco? Não, agora a regra é desenvolver o que você é mais forte. Deixa o ponto fraco para quem é forte naquele ponto, por isso que trabalhamos em equipe. Tá? Então, o primeiro passo para o sucesso é você se identificar quais são os seus pontos fortes e tornar líderes mais fortes ainda. Vamos ver algumas atitudes que o mercado no geral espera. Aí, gente, não estou falando nem de atitude só de liderança. Isso engloba qualquer tipo de colaborador. Depois vamos focar em cima disso e fica mais de liderança. Mas esses 10 pontos que a gente vai colocar aqui é para hoje um funcionário, um colaborador atual, pronto para crescer e pronto para enfrentar desafios. O primeiro, né, atitude, postura de dono. Postura de dono. Gente, aquele funcionário, eu quero mais é que o dono se dane, ele tem muito dinheiro, acabou. Morreu faz umas décadas, tá? Mas tem gente que vive disso ainda. Eu não tô nem aí, né? Conhece aquele que faz aquele ombrinho assim? Não tô nem aí. Postura de dono. Né? As definições de dicionário mesmo, né? Postura é colocação, né? Disposição, posição do corpo. Nada daquela coisa encolhida, aquela coisa bem subordinada, né? Não é porque você é um subordinado hierárquico que você é um submisso, totalmente diferente. Então, postura de dono é postura mesmo, física, sabe? De olhar, de se interessar pelo resultado, se interessar pelos lucros, se interessar que as coisas vão bem. Né? Isso não é função só do dono, é função de todo mundo. Antes, lá no tempo atrás, na época das vacas, né, gordas, que tinha uma margem maior, podia ter espaço para isso, onde o funcionário terminava a sua função e acabou. Existe funcionário assim ainda? Existe. Ele tem chance de crescer? Não. O mercado está precisando de gente que ajude a compartilhar os resultados e que isso cresça, que todo mundo vai ganhar, ok? Próxima atitude, né? Iniciativa e acabativa, né? Começou e acabar. Iniciativa, qualidade de quem é o primeiro a propor, empreender alguma coisa. Que tal fazer assim? Já pensamos em fazer alguma forma? Eu falo que eu costumo fazer hora extra mental. Né? Então, mesmo que eu acabei do meu trabalho, eu acabei do meu serviço, minha cabeça continua pensando. Ontem eu ia ligar para o meu diretor às 8 horas da noite, falei, menos, né, Ana Maria? Porque eu tive uma ideia. Por que a gente não pode fazer assim?
né? Isso é iniciativa. Eu estou vendo de um lado que às vezes outra pessoa não está vendo, tá? Agora, iniciativa e acabativa, né? Bom, essa iniciativa tem fundamentos, vamos fazer, começar? Tem começo, meio e fim. Tem um monte de gente que ideias maravilhosas, só que fica nas ideias, né? Quanto mais ideias eu tiver, maior a minha chance de sucesso, é óbvio. Só que dessas várias ideias, uma vai dar certo, duas vão dar certo, mas eu tenho que dar cabo a essas ideias. Então tem muita gente que sempre vem com uma ideia maravilhosa, depois ela dá a ideia, vira as costas e vai embora, entendeu? E deixa para a equipe terminar, né? Okay. Metas e planejamento. Isso vai do funcionário, né, do subordinado ao líder. Metas, alvo, mira, né? Objetivo, tenho que ter meta meta assim, o que eu vou fazer da minha carreira? Meta, se eu quero emagrecer, se eu quero engordar, se eu quero casar, eu tenho que ter metas e tenho que ter o planejamento de como eu vou alcançar essas metas. Qual é a minha meta? No meu caso, doutorado, o que eu tenho que fazer? Eu já tenho que começar, tenho que estudar, criar meu pré-projeto, eu tenho que fazer um planejamento. Senão vai ficar a ideia, um dia eu vou ser doutora. Não vou ser doutora. Eu tenho que realmente, se eu tenho essa meta, eu tenho que ter um planejamento de como eu vou alcançar, certo? Para qualquer funcionário. Líder, então, isso tem que ser rigorosamente, faz parte da sua vida, tem que ser uma competência. Competência é aquilo que você faz com muita naturalidade, faz parte de você, você é competente naquilo. Então, um líder, por competência, ele tem que ter metas e planejamento. Ok? Excelência. Qualidade de excelência, tá? Aqui não cabe mais ou menos, aqui não cabe de qualquer jeito, aqui não cabe, então tá, vamos fazer dessa forma. Excelência é superioridade, tá? É superior à qualidade. Gente, qualidade é obrigação, certo? Excelência é superior à qualidade, tá? É tratamento devido às pessoas nobres ou de elevada situação social. Mas o que você faz tem que fazer com excelência. Além de você valorizar mais o seu trabalho, valorizar mais a sua tarefa, a sua função, a sua coisa, você dá um prazer muito grande de trabalhar com excelência. Existe uma frustração quando a gente faz um trabalho meia boca. A gente sabe quando fez algo muito bem feito. Dá aquele prazer. Esse prazer já vale a pena. Né? Superação. Efeito de superar, né? Então aqui nosso exemplo, né, de superação, quem é da geração Senna, quem não é já ouviu falar, que ele era fisicamente, inclusive, ele tinha um treinamento específico. Existe um livro do Nuno Cobra, que foi o treinador dele. Então ele fala, né, é surpreendente, quando acredito que cheguei ao limite, descubro que é possível ir além. Se você vê os recordes hoje, há 10 anos atrás era impossível. Então, muitos recordes vão ser, é possível se superar, mas você tem que ter essa atitude de excelência, né, para superar, inclusive as nossas dificuldades. Se eu estou determinado nisso, eu consigo superar, né? Persistência e ambição. Né? Você superar limites, você tem que ter persistência, não dá para desistir no meio do caminho, né? Ato de persistir. O que é persistência? É constância. Constância. Tem gente que começa, não deu certo, começa outra. Consistência, persistência. Mas isso tem que ter muito claro o que eu quero persistir, tem muito claro o que eu quero chegar, né? Mas só é possível se eu tiver ambição, né? A ambição de melhorar, a ambição de crescer. Tem gente que pensa pequenininho, a gente sempre está no dia a dia com pessoas assim, né? Então, o que é ambição? Desejo de riqueza, de poder, de honra, de glória. Eu quero ser melhor, por que não? Por que não ser melhor? Por que não ser superior? Por que não ter excelência? Por que não chegar no limite que poucas pessoas chegaram? Por que não? Por que não romper, né, limites? Outra atitude, criatividade, né? Eu dou aula agora de criatividade para engenheiro na universidade. Foi uma disciplina nova que eu peguei como desafio e que foi que eu recebi mais elogios, né, nesse semestre. E é uma delícia, porque te permite a pensar diferentes, formas diferentes para exercitar a criatividade, né? Agora, a pessoa que ela é monótona, ela não consegue chegar à criatividade.
Criatividade exige pensar de forma diferente, ver coisas diferentes que você não está acostumado, ver livros que você não pensou para pensar, assistir filmes que você talvez não parasse. Mas por que não? Vamos assistir, vamos ver, vamos conhecer algo diferente. Porque já vê, vou fazer pintura amanhã, você está louco fazer pintura amanhã? Tenta, por que não? Fazer algo diferente para estimular a criatividade. Isso é um exercício, gente. Exercício diário de criatividade é você fazer coisas diferentes todos os dias, porque você exercita o seu cérebro a ver saídas diferenciadas. No meu olhar, autoconfiança é uma das atitudes mais importantes no funcionário, uma pessoa no geral. O que é autoconfiança? Confiança em si mesmo. É o tal da autoestima. A pessoa com autoestima, ela evolui, ela cresce, ela melhora. Pessoa com baixa autoestima, e é possível se identificar isso nos funcionários, né? Existem algumas características de baixa autoestima, é a pessoa que não olha nos olhos, a pessoa acanhada, dificilmente ela vai te trazer um problema. Então, autoestima é uma confiança de superar os seus erros, de melhorar, de ampliar. Então, autoconfiança você desenvolve também, você força quando você não tem, né? Você precisa acreditar, por que não acreditar? Mas eu posso errar. Erra e acerta. É assim a vida, assim é um ciclo. Né? Outra atitude, né? Administrar o tempo. Eu até trouxe aqui uma frase que eu ouvi isso a primeira vez quando eu tinha 14 anos, minha professora de português. E isso me marcou demais. A gente mata o tempo e o tempo nos enterra. Então a gente perde muito tempo. Quantas vezes eu percebo, quando eu vou a alguma empresa, vou conhecer alguma empresa, eu dou uma passada, você vê quantidade de gente no MSN, né, no Facebook, a vida vai, né? Então, tem problema de entrar nas redes sociais? Não, problema nenhum, depende da empresa também, né? Tem organização que permite, que deixa, tem livre, mas eu tenho que administrar meu tempo, né? Eu tenho uma secretária em casa que se deixar, ela tem celular o dia inteiro. Eu falo, filha, você atende mais celular do que eu, você deve ter uma rede, né, de relacionamento imensa. Aí ela fica fazendo almoço e com o celular. Eu falei, você não fala para a pessoa que você está trabalhando ou trabalhos, né, que você faz, você não considera trabalho, mas no final do mês você quer o salário. Então, aí você tem que proibir de bater papo na vizinha, aí você tem que ser autocrático, que a pessoa não tem noção. Mas um líder, ele tem que saber administrar o tempo e tem que ter uma equipe e ensinar a sua equipe a administrar o tempo. O que é urgente, o que é importante, porque às vezes você fica o dia inteiro fazendo coisa urgente e o que é importante você não faz. Isso é um dos maiores problemas, você vê que todo mundo está correndo na empresa, né? Então, eu tenho vários clientes, às vezes eu tenho uma dificuldade de conseguir um contrato no dia certo, porque está todo mundo ocupado. Você, mas espera um pouco, o objetivo não é trazer cliente, se você não tem tempo de fechar o contrato com o cliente, o que é mais importante do que isso? Mas você está correndo atrás das coisas urgentes, então às vezes dá um pouco de aflição de ver um monte de gente correndo, mas pouco resultado. Então o líder tem que saber administrar esse recurso extremamente importante que é o tempo. Okay? E a paixão, né? Paixão é o brilho nos olhos. Aí você depende do entusiasmo, depende de autoestima, né? É um sentimento forte. Você gosta, você paixão pela vida, né? Pelas coisas, pelos amigos. Mas trabalhar é um saco. Então muda essa situação. Então vai trabalhar onde você gosta. Eu falo que não existe desperdício maior do tempo que você trabalha aquilo que você não gosta. Mas eu tenho que pagar as contas. Então paga as contas com uma dignidade, vai fazer aquilo que você gosta, que você desempenha melhor. Né? Mas um bom líder vai identificar isso também. Tem hora que você vai ter que cortar a equipe. Então, preferência é aquele que não tenha paixão, né? É difícil. Uma pessoa com paixão não é aquela pessoa correta. Ela tem paixão em aprender, ela tem paixão pela vida. É o entusiasmo, brilho nos olhos. Tá? Então vamos lá. Né? Entrando nisso, dessas atitudes, vamos pensar, vou colocar um pouco do lado poético, uma reflexão. Eu estou usando um pouco de teoria, estou trazendo um pouco, né, de reflexão, que eu quero que você tire as suas conclusões em que tipo, estilo de liderança você está hoje no momento e o que você pode aprender. Existe aqui o que chama-se de 5 saberes do pensamento complexo, tá? É um pouco de poesia, mas eu vou trazer para a realidade do dia a dia essa poesia, tá? Então, é o saber ver, tá? E esses pensamentos complexos vão ajudar muito no seu papel de líder, né? Saber esperar, saber conversar, saber amar e saber abraçar.
Ana Maria, o que tem a ver com isso? Vamos falar um pouco de poesia, mas você vai ver que no dia a dia você vai se ver nessas situações. Por exemplo, saber ver. Se é uma poesia de Fernando Pessoa, que não conhece Fernando Pessoa, é bom conhecer, que vale a pena, é um grande poeta português, né? Então, saber ver. O essencial é saber ver. Saber ver sem estar a pensar. Saber ver quando se vê e nem pensar quando se vê. Nem ver quando se pensa. Nossa! É ver mesmo, sem crítica mental. Ver a pessoa como ela é. Né? Gente, eu vou dar um exercício agora que vocês vão perceber como a gente está perdido nos nossos pensamentos. Quantas vezes você já esteve dentro do carro, aí quando você se dá conta, você pega o fim de uma música. Você fala, eu gosto tanto dessa música. Uai, o que te impediu de ouvir a música inteira? Você estava nos seus pensamentos. E assim é no dia a dia. A pessoa, você não vê a pessoa, você vê as suas críticas, o que você acha sobre a pessoa. E como diz Fernando Pessoa, mas isso, triste de nós que trazemos a alma vestida. Isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender. Está livre de preconceito, livre dos seus conceitos e ver o que tem que ser visto. Aí você vê o real, você não cria nada. Ah? Então, por isso que existe paciência. Porque nós perdemos muito tempo prestando atenção no que nossa cabeça acha e deixamos de ver o que tem que ser visto. Então, vendo mais para frente, você vai ver a importância, como ele fala, né? O essencial é saber ver. Ver a realidade, não aquilo que você imagina ou gostaria que fosse. Qual é o outro saber? Né? Saber esperar. É preciso reaprender a aguardar o nascer do dia, o cair da noite, a chegada de uma estação do ano, as fases da lua, o desenvolvimento de uma ideia. O tempo não se ganha nem se perde, vive-se. Nós estamos com uma doença de ansiedade, né? Que acaba você não dar tempo das coisas acontecerem e desfrutar do seu resultado. Né? Então, o líder ele tem que ter essa paciência e não pode... Lembra do equilíbrio emocional? A ansiedade não cabe bem para um líder. Ele tem que saber o tempo certo. Aquela tarefa vai ficar pronta. Mas a pessoa está passando mais do que... Então, corrige, né? Os detalhes e detalhamentos da sua tarefa. Orienta o seu subordinado em relação a isso. Não é acelerar. Lembra do pressionador? O pressionador acelera. Vamos, gente, quase que um chicote, né? Isso só não é visível o chicote, mas o chicote verbal, existe uma tensão no ar. Já dei consultoria numa empresa que você sentia quando a dona chegava, tudo parava. Parecia que tudo cristalizava de medo. Ela não usava um chicote, mas a atitude dela, o olhar e o tom de voz dela era pior do que o chicote. E foi difícil chegar para ela e falar assim, o problema é você, o problema do seu negócio é você. Então, essa serenidade de ver as coisas e dar o tempo e saber corrigir no tempo certo, você tem que saber esperar. Um outro saber conversar. O saber conversar, ele entra com o saber ouvir, né? Então, Humberto Mariotti é meu professor também na área de pensamento complexo, né? Que ele fala, né? Dizemos os que os outros querem ouvir para que eles respondam o que queremos ouvir. E assim, nada se aprende e nada se ensina. Né? Aquele jogo social, você não vai falar a verdade para a pessoa. E o medo? Então, você já sabe o que vai agradar seu chefe, você já fica aquele faz de conta, aquele cenário que não vai, pode ser acalentador para o ser humano, porque ele não tem que confrontar, mas não vai trazer resultados objetivos para a organização. Então, a gente tem que saber ouvir, falar o que tem que ser falado, conversar o que tem que ser dito, não precisa magoar, não precisa ser crítico, não precisa ofender, falar o que tem que ser falado, saber conversar. Né? Conversar é uma arte, ainda bem que nós brasileiros temos uma boa arte de conversar. Mas o tem que ser dito, falar o que tem que ser falado para se chegar no objetivo. Lembra o objetivo da meta lá do líder? Atingir as metas organizacionais. Tá? Nós temos uma meta a ser cumprida.
né? Saber amar. Né? A inteligência é ao mesmo tempo o resultado do amor e a vertente que faz brotar. Inteligência, gente, é a característica do ser humano, que é complexo, né? Quem ama, estende a mão. Quem estende a mão, prepara-se para o abraço. E não se pode abraçar a quem não se ama. Pensando em amar mesmo a situação, as coisas, o abraçar, o acolher, né? Que o professor Mariotti fala aqui que quer saber abraçar, né? O que será que eu preciso ver no outro para que eu possa sentir vontade de abraçá-lo? Isto é, tornar-me solidário com ele. A maneira como eu vejo o outro depende mais de mim do que dele. Tá? Então, o abraçar e o acolher. No final, a gente vai falar um pouco de hospitalidade, né? Eu sou mestre em hospitalidade. É se tornar confortável no lugar, né? Ah, a pessoa é hospitaleira. Eu posso me tornar um bom, né? A empresa, você hospeda praticamente os seus funcionários, as pessoas ficam hospedadas dentro da organização o dia inteiro. Né? Então, esse amar e abraçar é estar aberto a receber a pessoa conforme, né, como ela é, com o seu melhor potencial. Eu sempre vou ver o melhor potencial das pessoas. Né? E eu que tenho que ter, eu que sou líder, que tenho que ter essa habilidade, essa competência de enxergar o que ela é, como ela é. Né? E ver o que vale a pena abraçar. Depende mais de mim do que dela. Certo? Eu posso mudar a minha maneira de ver uma pessoa. É um exercício diário, porque a gente cria um pré-julgamento e olha a pessoa com aquele pré-julgamento que eu criei. Muitas vezes pode ser que não seja real, tá? Precisam prestar muita atenção nisso. Por exemplo, nas minhas aulas, eu não gosto que o professor venha falar de uma outra turma. Ah, a turma é assim, assim. Eu falo, deixa que eu tire minhas conclusões. São as suas conclusões, não são as minhas conclusões. Então, eu impeço interferência de um olhar. Eu quero ter o meu olhar, a minha experiência. E é interessante, às vezes tem professores que falam mal de uma turma, eu falo, eu não vejo isso. Tá? Eu não quis me contaminar com o seu olhar. Então, aí vem, né, acompanhando o lado poético, mas não menos instrutivo, né? Shakespeare falou, né? Dê ouvidos a muitos, sua voz a poucos. Acolha a opinião de todos, mas você decide. Isso é um papel de líder, tá? Como ele é confiável, as pessoas falam para ele tudo. Você pode falar para ele. Eu escuto tudo, eu tiro minhas conclusões, eu converso com quem tem que conversar, mas eu como líder, eu decido, a minha equipe está esperando isso, tá? Então, esse é um exercício que se nós temos 2 ouvidos e uma boca, isso serve para líder. Mas as pessoas têm que ter liberdade de falar com você, senão elas vão esconder informações de você e você não vai ouvir nada. Tá? Então, quais são as competências, né, essenciais para um líder? A primeira coisa, abrir a mente. O líder deve ficar atento àquilo que muda e estar sempre disposto a aprender. Não tem, eu já cheguei nessa posição, tá bom, eu não tenho mais nada a aprender, eu já sei tudo. Não, você aprende todo dia e com todo mundo. Mesmo aquele funcionário mais simples que você pode imaginar numa empresa, ele pode estar vendo uma situação que você nem imaginou em prestar atenção. Então, esse aberto, um bom aluno e um bom aprendiz, ele é curioso. Então, abrir a mente sem preconceito e sem esse papel, isso eu já sei. Quem tem essa função, isso eu já sei, ele fica tão bloqueado que ele não consegue assimilar mais nada. Tá? Então, ele tem que estar com a cabeça aberta e aprender constantemente com todo mundo, com as situações. Tá? Elevar a equipe. Tá? O liderado percebe claramente quando você é capaz de, ao crescer, levá-lo junto. Então, os seus subordinados, eles torcem por você. Eles sabem que você crescendo, todo mundo vai crescer. E não existe energia melhor do que uma equipe elevada. Tá? O líder, ele transparece isso, gente. Por isso que não é só no que você fala, é como você fala. Essa energia, esse entusiasmo tem que partir naturalmente de você.
sem esquecer dos objetivos claros, das metas detalhadas, dos teus indicadores, né, de avaliação. Você tem que saber se está chegando perto